Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós estamos nessa sequência trabalhando com eletricidade e dentro dos estudos de eletricidade falamos agora sobre capacitor. É uma sequência de vídeos sobre esse assunto. Falamos nos vídeos anteriores sobre a associação de capacitores em série e agora vamos ver a associação de capacitores em paralelo. Esse esquema representa a associação em paralelo. Estamos falando de capacitores, também pode ser chamado de condensadores. Uma definição para esse tipo de associação poderia ser essa: numa associação em paralelo, todas as armaduras positivas estão ligadas a um ponto de mesmo potencial. Aqui nós temos, pessoal, as armaduras, as placas. Então, para esse capacitor, essa é a placa negativa, placa positiva. A gente chama também de armadura. Para esse capacitor 2, eu tenho a armadura negativa, a armadura positiva. Idem aqui para o 3, negativo, positivo. E você observa então que no caso das positivas estão ligadas a um ponto de mesmo potencial. Aqui nós temos essa ligação a esse ponto A. Assim como todas as armaduras negativas, aqui, também estão ligadas a um ponto de potencial comum. Estão ligadas aqui nesse potencial que eu estou chamando de B. Uma informação importante quando a gente falar de associação de capacitores em paralelo é a questão da DDP. Fica assim, a DDP é igual em todos os capacitores, pois todos estão ligados aos mesmos dois pontos. As placas positivas desses três capacitores estão ligados a esse ponto A, e as três placas negativas desses três capacitores estão ligados a esse ponto B. Ok? Então eu marquei aqui. Nós temos cargas, a gente vai chamar de carga 1, aqui nessa primeira situação, carga 2 nessa segunda situação e carga 3 na terceira situação. Claro, nós temos sempre uma carga positiva e carga negativa. Carga positiva e carga negativa, elas têm o mesmo módulo. O que muda é apenas o sinal. A gente vai ter também uma DDP, como já foi comentado. Só que elas serão sempre iguais para o capacitor 1, para o capacitor 2, para o capacitor 3. A DDP é indicada pelo U. E nós também teremos capacitância. Capacitância para o 1, referindo-se ao capacitor 1, capacitância 2 para o capacitor 2, capacitância 3 para o capacitor 3. A DDP então fica como sendo uma propriedade. Você vê que eu tenho a DDP do capacitor 1 sendo igual a DDP do capacitor 2 igual a DDP do capacitor 3. Se eu falar então a DDP resultante, também vai ser igual, porque a gente não soma. A gente cita apenas que são iguais. Agora, com relação à carga e à capacidade, nós temos variações em cada situação. Porque a capacidade ou capacitância depende aqui do dielétrico. Esse dielétrico é um material que não é condutor, então nós podemos ter variação nesses dielétricos em cada situação, então nós teremos capacitações diferentes, consequentemente vai influenciar na carga. E nós temos aqui então que podemos ter uma carga 1, uma carga 2 diferente e uma carga 3 também diferente. Então, se eu quero uma resultante para a carga, eu vou dizer que vai ser a soma dessas cargas. Então, é a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3, ok? Nós também teremos uma resultante para a capacitância. A gente soma capacitância em 1, capacitância em 2, capacitância em 3. A partir desse esquema e do que ocorre aqui, nós chegamos a um capacitor equivalente. Eu posso representar essas operações, vamos dizer assim, nesse capacitor que a gente chama de equivalente. Então, setinho indicando para cá. Eu vou ter aqui, ó, esse U é a DDP resultante, vai ser igual a DDP que ocorre em cada capacitor, ok? Vai aparecer aqui. Com relação à capacidade, aqui sim, esse resultado é a soma dessas três capacidades. E com relação à carga, também vai ser a soma dessas cargas aqui. Da carga em 1, da carga em 2, da carga em 3. Então isso aqui acaba sendo fórmulas
e definições para a resolução dos exercícios quando nós falarmos da associação de capacitores em paralelo. Só relembrando aqui, pessoal, como a gente consegue detectar ou definir a DDP. Observe o seguinte, inicialmente nós temos aqui, basta a gente observar um capacitor. Nós temos aqui o dielétrico e aqui nós temos as placas, ok? O dielétrico e as placas são corpos, evidentemente, que têm cargas. Embora o dielétrico não seja condutor, é claro, é um corpo que tem cargas. O que acontece? As cargas negativas desse dielétrico procuram se aproximar das cargas positivas dessa placa e repelem as cargas negativas dessa placa. Ok? Então, a gente acaba ficando com uma carga positiva aqui, carga negativa aqui. Agora vamos colocar uma fonte de energia. Vamos dizer que seja uma pilha ou uma bateria. Aqui está o polo negativo, aqui está o polo positivo. As cargas negativas dessa placa tendem a se aproximar desse polo positivo. Então, aqui acaba ficando carga positiva. As cargas negativas dessa fonte, dessa bateria, dessa pilha, elas tendem a se aproximar dessas cargas positivas. Elas procuram, as negativas procuram as positivas, mas elas são impedidas por esse material aqui que se chama de elétrico. Então a gente acaba tendo aqui cargas negativas, porque elas não conseguem passar para o outro lado, ok? Então a gente fica com carga negativa aqui, carga positiva. E ocorre o mesmo aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Em função de termos colocado essa fonte de energia, que pode ser representada por uma bateria ou por uma pilha, vai gerar uma tensão elétrica nesses campos. Consequentemente, nós teremos então agora uma diferença de potencial. Então, quando a gente for resolver exercício relacionado à associação em paralelo de capacitores, nós vamos ficar com essas propriedades aqui. Aqui relacionado a DDP, aqui relacionado às cargas e aqui relacionado à capacidade. Vamos fazer o exercício aplicando essa fórmula relacionado à capacidade. Capacidade equivalente. É um exercício bem simples, apenas para aplicar aquela fórmula. Determine a capacidade equivalente da associação. Então nós temos aqui, ó, aqui vai aparecer uma fonte, polo positivo, polo negativo, e acontece tudo aquilo que eu comentei. Mas o que interessa para nós é que já foi dado o quê? As capacidades ou capacitância. Para esse 1, 12 microfarad. Para o capacitor 2, 7 microfarad. Para o capacitor 3, 8 microfarad. A gente viu na propriedade que a capacidade equivalente vai ser a soma dessas capacidades. Ok? Nós nem vamos fazer transformação, vamos deixar em microfarad. Então, a capacidade equivalente, é esse C sozinho, é igual. Eu vou colocar a fórmula, a capacidade do capacitor 1 mais a capacidade do capacitor 2 mais a capacidade ou capacitância do capacitor 3. Então, a capacidade equivalente, essa é a palavra correta, nós vamos somar, é o 12 microfarad mais 7 microfarad mais 8 microfarad. 12 mais 7 é 19 e 19 mais 8 é 27 microfarad. Não vamos fazer conversão. Era só para treinar essa habilidade. Determinar a capacidade equivalente da associação. Então nós usamos essa fórmula. Essa fórmula. Você vê que aqui eu estou somando as capacidades de cada capacitor. Foi o que nós fizemos no nosso exercício. Por que é que nós falamos capacidade e lembramos que pode ser dito capacitância? Para não confundir com a capacidade relacionada à geometria espacial. Então chegamos ao final. Vamos voltar na sequência com outros exercícios. Deixe like para o vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Se você valoriza o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ele pode chegar então a mais pessoas. Lembrando que nesse vídeo nós fizemos a apresentação de propriedades e fórmulas relacionadas
a associação de capacitores em paralelo. E acabamos também resolvendo um exercício. Até mais, sucesso para você!